Pega a sua Bíblia aí, por favor, e abra comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo 18 e verso 41. E antes que você se desespere, antes que você me olhe com esse olhar, vai ter a palavra da pastora Camila Barros ainda. Calma, que o culto ouça, meu irmão, são 2 porções, ok? Lindão, ok. Então fique em paz. Eu não vou comer o bolo todo, que eu não tenho esse espírito de gula, não. Primeiro Reis, capítulo 18, bote seus olhos no verso 41. Está escrito: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Não, eu acho que você deve ter ouvido eu dizer que existe ruído de uma tragédia, de uma catástrofe. Deixa eu tentar de novo. Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Quantos dizem amém? 3 anos e meio, nenhuma gota de orvalho caía em Israel. Há 3 anos e meio. Isso aconteceu segundo uma palavra liberada por esse homem de Deus aqui, o profeta Elias. Bom, por que ele liberou essa palavra? Porque o povo de Israel tinha se distanciado do Senhor e inclinado o seu coração para acreditar e cultuar num Deus pagão chamado Baal. Esse Deus Baal, ele foi importado, por assim dizer, de Tiro e Sidom para Israel, quando Jezabel, quem já ouviu falar em Jezabel aqui? Jezabel, ela deixava o demônio endemoniado. Jezabel era esse quilate de pessoa. E como Jezabel casou-se com o rei de Israel, Acabe, ela que era estrangeira, ela veio de Tiro e Sidom para Israel, para Samaria, e trouxe esse Deus que ela adorava e umas outras tranqueiras também, mas principalmente esse. E esse Deus acabou caindo um pouco no gosto de Israel, que tinha um coração meio bandido, sabe? Era um povo complicado, um povo que era tendencioso a se inclinar a paixões devocionais diferentes, e Deus sempre trabalhando com eles, moldando, e vai e vem, e aquela coisa toda. Então, por conta disso, o Senhor fechou o céu para trazer de novo o coração de Israel ao altar único e legítimo que eles deveriam adorar, o Deus de toda a terra. Então não chovia há 3 anos e meio, e agora Elias está decidido da mesma maneira que ele acessou um poder espiritual para fechar o céu, tornar a acessar esse poder para agora abrir o céu. E isso vai acontecer. Essa chuva vai cair. O povo vai voltar a ter as estações de chuvas regularizadas. O nome do Senhor será glorificado. O povo vai voltar ao altar da adoração. Inclusive, nunca mais Baal voltará a ser cultuado na história de Israel. Israel cometeu até alguns outros erros, esse nunca mais. O culto a Baal foi extinguido da história de Israel, daquele dia, do dia do desafio do Carmelo em diante. Só que antes disso tudo acontecer, essa história toda começa com esse homem de Deus envolvido em mover o céu, mexer com o céu, para desatar aquilo que estava atado. E vai entrar uma personagem, por assim dizer, já nessa história, que ela já foi tema de inúmeras mensagens e de muitas canções que nós amamos. Alguém sabe de que personagem eu estou falando? A pequena nuvem. Vou adiantar os trabalhos para você. Vai aparecer uma pequena nuvem no céu. O moço, o auxiliar de Elias, vai contar para ele que viu uma pequena nuvem no céu. E Elias entenderá essa pequena nuvem do tamanho da mão de um homem como um sinal. Eu disse avisa para a pessoa que está do seu lado, diga para ele: Deus ainda se comunica com sinais. O futuro
pode começar a ser experimentado agora através dos sinais. Os sinais de Deus são uma antessala do seu futuro. Você ainda não está lá, mas sabe que é só uma questão de tempo. Quando você entra na antessala de um consultório, por exemplo, você não está no consultório, mas você está num ambiente que já comunica para você que é só uma questão de minutos e você vai entrar naquele lugar. Os sinais de Deus são um jeito de Deus nos colocar numa antessala onde Ele diz: você ainda não está onde queria, mas é só uma questão de tempo. Comece a se acostumar, porque é só uma questão de tempo. Não acreditar num Deus que se comunica por sinais seria reduzir esse Deus à categoria e o tamanho dos deuses de pau e de pedra. Deus tem prazer em nos ambientar, em nos colocar dentro dos ambientes que pertencem ao nosso futuro, à nossa próxima estação. Eu estou profetizando que um sinal de Deus está chegando aí. Eu precisava de pelo menos 580 pessoas agora. Eu estou profetizando que um sinal de Deus está chegando aí. Ok. As músicas são para ela. Para quem? Para a pequena nuvem. As mensagens costumam também ser para ela. Para quem? Para a pequena nuvem. Ela foi um sinal muito marcante, um sinal muito especial, um sinal muito emblemático, mas não foi o primeiro sinal. O primeiro sinal a respeito da chuva não foi um sinal visto, foi um sinal ouvido. Antes de Deus comunicar algo aos olhos, Deus comunica aos ouvidos. As Escrituras enalteceram o sentido da audição em relação a todos os demais. Quando, pastor? Quando a Bíblia disse assim: a fé vem pelo ouvir. Se a fé vem pelo ouvir, não existe nenhum outro sentido do corpo humano tão poderoso quanto a audição. A audição é a porta primicial da comunicação de Deus com o homem. Então escute o que eu estou lhe falando, porque antes que Deus coloque qualquer coisa diante dos seus olhos, Ele colocará um som nos seus ouvidos. Nós não viemos aqui para sermos chocados por imagens diante dos olhos, mas para sermos estremecidos por aquilo que nos chegará aos ouvidos. Tudo que você está vendo aqui só existe para contribuir com aquilo que você vai ouvir aqui. É tudo sobre ouvir. Elias disse assim: olha, eu ouvi um ruído de uma abundante chuva. Antes que a nuvem aparecesse no céu, o som da chuva veio nos ouvidos de Elias. Eu queria que você segurasse a mão de alguém bem perto de você agora. Eu não vou te pedir isso muitas vezes, mas eu queria que você desse uma acordadinha nessa pessoa e me ajudasse a pregar dizendo para ele: vai chegar primeiro nos ouvidos, depois vai chegar nos olhos. Não tenha pressa de ver, tenha pressa de ouvir. Quem está com pressa de ouvir? Quem está com pressa de ouvir? Agora! Escute. Quando Elias mandar o moço dele dar uma olhada no céu, o moço dele vai voltar na 7ª vez e vai dizer assim para Elias: eu vi uma coisa. O moço não está empolgado, ele está relatando aquilo sem nenhum entusiasmo. Sem nenhum entusiasmo, o moço olha para Elias e diz assim: eu vi uma coisa. O que é que você viu? Uma nuvem. Mas olha, profeta, não se anima muito não. É do tamanho da mão de um homem. Elias levantou, se ajeitou e falou assim: desce depressa e fala para Acabe que se ele não correr agora, o temporal pega ele no meio da estrada. Não,
eu penso nesse moço, olhando para Elias e pensando assim, cara, eu acho que ele não entendeu o que eu falei. É como se ele tivesse falado uma coisa e Elias tivesse escutado outra. Não há entusiasmo nenhum quando ele diz, eu vi uma nuvem. Mas há entusiasmo em Elias. E eu preciso que você entenda uma coisa. Você está perdendo tempo demais esperando o entusiasmo de pessoas. Segura. Pastor, que pessoas? Escuta, meu filho. Por que há entusiasmo em Elias e não há entusiasmo no rapaz? Por que o rapaz não entendeu nada com aquilo que viu? Elias entendeu tudo. Por que a visão não empolgou o rapaz, mas empolgou Elias? Porque a visão convergiu, a visão se alinhou, a visão combinou com o que Elias tinha ouvido. Pastor, onde você quer chegar? Não, eu já cheguei. Você não pode esperar das pessoas que não ouviram o que você ouviu, a mesma empolgação que você. Então, por favor, Lagoinha, levante a mão mais alto que você puder, porque eu não vou sair daqui esperando que gente que não participou dessa noite tenha a mesma empolgação que eu. Eu estou empolgado porque eu sei o que Deus falou aqui. Eu sei. Ei, vai ter gente que vai achar que você é louco, porque a visão para eles não diz nada, o e-mail para eles não diz nada, aquela mensagem para eles não vai dizer nada, o telefonema não vai dizer nada, mas para você vai dizer tudo. Se eles não estiveram nessa reunião, se eles não ouviram o que você ouviu, se não estão submetidos e nem submersos no mesmo ambiente espiritual que você, não espere espiritualidade de quem é carnal. Creia você, insista você, se levante você, celebre você. Você sabe o que você anda ouvindo da parte de Deus, você sabe. Você sabe o que você anda ouvindo da parte de Deus. Elias olhou para o rei de Israel. Para quem ele olhou? Não, muito fraco. Para quem ele olhou? Falou para ele assim, ó, rei, faz o seguinte, vai organizar a festa, sobe, come e bebe. Então ele está dizendo assim, ó, vai festejar, eu vou no monte orar, porque eu já ouvi ruído de chuva. Então faz o seguinte, você fica com a festa, eu fico com a oração. Mas ele falou isso para quem mesmo, gente? Para o rei de? Aonde há 3 anos e meio não chovia? Vamos de novo. Aonde há 3 anos e meio não chovia? Qual era a terra que precisava de chuva? O rei de que terra estava envolvido nesse problema? E o profeta olha para ele e diz assim, vai festejar, deixa que eu oro. Responda para mim com sinceridade, não é pegadinha não. O que é mais fácil? Orar ou festejar? Não, pode responder, não é pegadinha. Abaixa só um pouquinho aqui no monitor, mas tá ótimo. Vamos de novo. O que é mais fácil? Festejar ou orar? O que é assim mais empolgante? Festejar ou orar? Elias pegou a tarefa mais difícil e matou no peito, disse, eu oro. Pegou a tarefa mais fácil, olhou para o rei e disse, fica com essa. Você festeja, eu oro. Pastor, mas ele não era o rei? Era. Mas ele não tinha responsabilidade? Depende de qual responsabilidade. A responsabilidade de Acabe era política. Ele não tinha autoridade espiritual. Se você chama uma autoridade política para entrar numa questão espiritual, pensando que isso vai ajudar, não ajuda, só atrapalha. O que é espiritual é espiritual, o que é social é social, o que é político é político. Elias olhou e disse, Acabe, vá fazer política, deixa que o espiritual eu cuido. Porque não é interessante, eu não sei até quando você não vai entender isso. Não é interessante chamar pessoas para um momento espiritual que não estão em conexão espiritual, só para que você dê a aparência de uma coisa mais encorpada. Tem mais gente comigo, tem mais gente fazendo, tem mais gente. Não tem nada.
É um monte de gente que só sabe fazer política, metido em ambiente espiritual, sem ter noção nenhuma do que está fazendo. Pastor, mas eu gosto dele, eu gosto dela. Eu entendo, chama ele para o dia da festa. Tranquilo. Agora, não pense que importar pessoas do mundo carnal para as coisas espirituais, só porque você acha que tem que dividir o peso. Meu irmão, isso é bobagem. Matematicamente, se você somar 2 números positivos, você vai ter um aumento, sim ou não? Vamos de novo. Você não faltou essa aula, né? Matematicamente, se você somar 2 números positivos, vai ter um acréscimo, não vai? Espiritualmente, nem sempre. Eu estou de joelho dobrado aqui, eu sou Elias. Acabe, dobra o joelho aqui também, que tu é o rei. Tu tem coragem, infeliz, vem cá. Matematicamente, 1 mais 1, 2. Aumentou, sim ou não? Mas espiritualmente dividiu. O coração de Acabe não está naquilo, ele não tem conexão espiritual, ele não entende nada a respeito daquilo. Então pense comigo, você está achando que está somando e está dividindo. Trazer pessoas que não estão na sintonia do que Deus está fazendo na sua vida, só para dar mais corpo, só para a foto ficar mais legal, isso não ajuda em nada. Se você tiver que matar essa bola no peito sozinho, mata. Se você tiver que correr e cabecear, vai. Mas entenda que não adianta chamar pessoas que não estão na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo batismo e na mesma unção. Ei, levante a mão mais alto que você puder. O espiritual tem que ser com os espirituais. Vai fazer a festa. Elias subiu para orar. Subiu para? Pastor, ele subiu onde? No monte. E aonde ele chegou? No cume do monte. Onde é que ele chegou? Cume, lugar mais alto. Depois do cume, tem mais algum lugar para subir? Vou de novo. Depois do cume, tem mais algum lugar? Chegou no cume, o homem já diz, né? Está no cume. Lugar mais alto. Tem mais para onde subir não. Quando Elias chegou no ponto do monte que não tinha mais para onde subir, ele desceu. Pastor, não entendi. Voei, vem. Quando ele chegou no ponto do monte que não tinha mais para onde subir, a Bíblia diz que ele meteu a cara no chão. Quando você não tiver mais para onde subir, desce. Quando você chegar no cume dos negócios que você está fazendo, procura o primeiro chão que você tiver e vá colocar sua cara no pó, porque todo o cume deslumbra, mas todo o chão me lembra quem eu sou e quem Deus é. Vá procurar um chão. Objetive os cumes, mas logo ache o chão. Pisa nele, lembra de algumas coisas, conecta, mexe a cara no pó. Então escute, quando Elias chega no cume do monte, ele coloca a cara no chão, olha para o moço dele e diz assim: vai, olha para o céu. Mas o céu é grande demais, é por isso que eu vou te dar um ponto de referência. Olhe para o céu na direção da banda do mar. Então olha só, irmão, não era chegar na beira, escolher qualquer parte do céu, botar o olho e ficar olhando. Não, o profeta disse assim, ó: acha o mar primeiro. Aonde tiver a banda do mar, tu sobe o olho e fica olhando para o céu. Então não é qualquer parte do céu. Você vai olhar para o céu que está em cima do... Vamos de novo. Você vai olhar para o céu que está em cima do... Vai aparecer uma nuvem. Não é grande, não é densa, não é carregada, não é com aquelas caras de trovão. É pequena. Só que a Bíblia diz que esta nuvem subiu do mar. Quando Elias ouviu falar da nuvem, ele disse: pode correr.
Pode correr, manda Cabe correr também, porque o que está vindo aí é chuva pesada. Eu penso no moço olhando e dizendo assim, mas ele não entendeu que a nuvem é pequena? E Elias teria dito para ele, você que não entendeu de que banda a nuvem veio. Pastor, não entendi, vai entender agora. Aonde as maiores tempestades nascem? No mar. O sinal era pequeno, mas a origem era grande. O sinal era pequeno, mas a fonte era confiável. Não era sobre o tamanho do sinal, era sobre quem emitiu o sinal. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar, e vou entregá-la aqui e agora. Você andou se deslumbrando com alguns aparentes grandes sinais, que não passavam de pirotecnia, de gente vazia, sem compromisso, sem idoneidade, sem honestidade. E muitas vezes fontes boas emitiram sinais para você, e você não acreditou, porque pareciam pequenos. Mas o Deus desta casa me trouxe aqui para dizer, vai ser um sinal de uma fonte incrível. Eu vou mandar um sinal que vai subir do coração dos mares, aonde nascem as grandes tempestades. Pastor, torna isso prático para mim, com todo prazer. Não é sobre quantas palavras terá o e-mail, é sobre de onde ele veio. Não é sobre o tamanho do áudio, é sobre quem mandou. Alguém além de mim está acreditando que de fontes seguras sinais de Deus vão começar a aparecer? Alguém além de mim está acreditando que de fontes confiáveis sinais de Deus vão começar a acontecer? Eu estou falando para pessoas aqui que foram desiludidas por experiências dolorosas, porque acreditaram na palavra de um. Alguém disse para você, fique tranquilo, está resolvido, a bola está comigo, agora eu toco. Fez uma pirotecnia danada, uma presença, chegou lá botando a maior banca, não deu em nada, não cumpriu nada, te deixou sozinho com papel na mão e sonhos no coração. Mas assim te diz o Senhor, as fontes de onde vêm os meus sinais não tem nada a ver com aquilo que você experimentou até hoje. Seja todo homem mentiroso, mas Deus para sempre verdadeiro. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele não é como os moleques que você conheceu e pensou que eram homens. Ele não é como os vagabundos que você conheceu e pensou que eram homens de negócios. Deus é digno de toda a fé e de toda a crença. Ele tem uma eternidade como retrospecto ao seu favor. Nenhuma falha, nunca mentiu, nunca enganou. Ele é Deus. Quanto que você viu? Viu uma nuvem pequena. Referência. Eu disse o quê? Você vê uma coisa, você tenta explicar, você usa uma referência. Você vê uma coisa num tamanho, você quer explicar, você vai usar uma referência. Que referência você vai usar? De alguma coisa que esteja latente na sua cabeça. Ele poderia ter falado sobre inúmeras outras coisas que são do tamanho da mão de um homem. Ele poderia ter falado, eu vi uma nuvem do tamanho de uma pedra de deserto. Mesma coisa. Ele poderia ter falado, eu vi uma nuvem do tamanho da folha de uma árvore tal. Mesma coisa. Existem inúmeras outras coisas que têm as mesmas dimensões daquela nuvem.
Mas havia uma coisa forte na cabeça dele. Ninguém fala as coisas assim por acaso. Para falar uma coisa como essa que ele falou, é porque isso era algo que fazia sentido para ele. Estava recorrentemente na mente dele. E o que é que está recorrentemente na mente dele? O que é que é uma referência pujante na cabeça desse camarada? A mão de um homem. O que ele conhece? O que ele viu? O que ele experimentou? A mão de um homem. Que tipo de coisa ele está acostumado a ver? A mão de um homem. Que tipo de ação ele está acostumado a ver sendo exercida em alguma crise? A mão de um homem. Que tipo de ação ele está acostumado a ver para tirar alguém de uma situação difícil? A mão de um homem. A referência mais forte na cabeça daquele rapaz era a mão de um homem. Mas existe um tempo da vida. Alguém levantou a mão lá atrás. Existe um tempo da vida. E estou profetizando que este tempo para você chegou. Onde tudo que você conheceu a respeito da mão dos homens, gerindo crises, desatando nós, prestando socorro, dando auxílio, ajudando em dificuldades, tudo que você conheceu, todas as suas referências sobre o poder da mão dos homens, será substituída por uma nova, vou tentar de novo, uma nova referência. E não é mais sobre a mão de homens, mas agora será sobre a mão de Deus. As histórias que você conta vão mudar de protagonista. Você não contará histórias aonde situações foram salvas pela mão de pessoas, mas você contará histórias onde situações se resolveram debaixo do poder da mão de Deus. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para alguém. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Sabe por que as coisas estão desse jeito? Porque toda a referência que você já teve até hoje sobre o socorro foi o socorro da mão dos seus amigos. Toda a referência que você já teve até hoje sobre questões clínicas e de saúde foram as mãos dos hábeis médicos que cuidam da sua família há tantos anos. Todas as referências que você teve até hoje sobre questões legais complexas dizem respeito às hábeis mãos dos advogados que sempre estiveram ao seu dispor. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou mudando as suas referências. Você contou muitas histórias empolgado sobre o que as mãos dos seus advogados fizeram. Você já deixou pessoas embasbacadas à mesa contando o que a mão de seus gestores financeiros fizeram. Você já contou empolgadíssimo para muitas pessoas o que a mão de um tratamento no exterior fez pela saúde de alguém. E o Senhor me trouxe para dizer: você já deu glória para a mão dos homens por muito tempo. Chegou a hora de você conhecer o que só a minha mão pode fazer. Só a minha mão pode fazer. Existe um tempo da vida aonde o homem está numa situação aonde as mãos de todas as pessoas que já lhe socorreram desta vez não podem lhe socorrer, e essa é a hora onde Deus olha e diz: chegou a hora de você saber que a minha mão é maior do que a mão dos médicos, a minha mão é maior do que a dos advogados, a minha mão é maior do que os
gestores de crise, a minha mão pode tirar qualquer um de qualquer situação e mudar qualquer cenário. Se alguém aqui está com vontade de conhecer o poder da mão de Deus, dá um grito de glória a Deus. Você vai conhecer o poder da mão de Deus. Você vai experimentar nesse tempo da sua vida o poder do socorro da mão de Deus. Quando você percorrer seus contatos telefônicos e perceber que não obteve sucesso, você vai conhecer a mão de Deus. Quando você andar com exames de um lado para o outro dessa nação e de outros países sem resposta, você vai conhecer a mão de Deus. Quando você já tiver colocado uma grana na mão dos melhores advogados desse país sem conseguir desatar aquele imbróglio jurídico, você vai conhecer a mão de Deus. Esse pode não ser o melhor momento da sua vida, mas é neste momento que você vai conhecer a mão de... Se alguém acredita nisso, dá um pulo dessa cadeira, fica de pé do seu lugar agora. Que se revele a mão de Deus, que se manifeste a mão de Deus, que se apresente a mão de Deus. Que se manifeste a mão de Deus, que se apresente a mão de Deus, que entre em cena a mão de Deus, que a mão de Deus abra as cortinas e dê o espetáculo mais grandioso que você já viu na sua vida. Eu estou profetizando para um povo apaixonado pela voz de Deus. Assim diz o Senhor desta casa: você vai experimentar o poder da minha mão. Tire as suas mãos, porque quem vai colocar as mãos nesta causa agora sou eu. Começa a transferir para a mão de Deus agora. Liga teu pensamento no céu e começa a transferir. O que é que você precisa transferir para a mão de Deus? O que é que está na mão de alguém e você precisa colocar na mão de Deus hoje? O que é que você tem se esforçado para resolver sem sucesso e precisa colocar na mão de Deus hoje? Começa agora. Começa a ligar o teu pensamento no céu agora. Verbaliza. Não fica com vergonha não. Fala para o teu Deus. Diga: Senhor, estou tirando a mão. Estou colocando na tua mão essa causa hoje. Estou colocando nas tuas mãos esta causa hoje. Eu estou soltando o leme. Eu estou soltando o leme. Eu estou soltando o leme. Parece que está